Ele nos amou primeiro, queridos. E no auge da dor, olha o que Lucas 23, 34 nos fala. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes. Pois não sabem o que fazem. Queridos, os soldados dividiam suas roupas entre si, lançando sorte. E o que Jesus fala? Perdoa-lhes, pois não sabem o que. Queridos, esse é o padrão. Queridos, seguir Jesus não é admirar Jesus, é imitar Jesus. Seguir Jesus, queridos, nós não só admiramos as obras que Ele fez. Porque nós temos autoridade para curar, sim ou não? Nós temos autoridade para expelir demônios. Nós temos autoridade, queridos, para sair ouro da boca das pessoas, sim ou não? Sabe uma coisa que nós perdemos? Perdoa-lhes. Amém, queridos? Queridos, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o verdadeiro sinal de quem segue a Cristo. Queridos, nós vivemos às vezes um tempo onde nós somos marcados por aparência, queridos. Exposição e discursos fortes, sim ou não? Sempre é a aparência. Você quer ver as pessoas bem? Conviva com elas, não olhe as redes sociais. Porque nas redes sociais tudo é muito lindo, sim ou não? Vai tirar uma foto, vai postar, a foto vai expressar dor, vai expressar sentimento, vai expressar o coração da pessoa naquela foto? Não, queridos, não expressa. E nunca foi tão fácil, queridos, as coisas começarem a parecer espiritual. Sim ou não? É muito simples nós chegar aqui no domingo, erguer a nossa mão e falar assim: Senhor, eu te quero. Senhor, o Senhor é o dono de tudo. Sim ou não? E na segunda-feira eu não olhar para o meu irmão. E na segunda-feira eu não me importar com as coisas lá fora. Somente no domingo eu cumprimento porque eu tenho que cumprimentar, que senão nos meus grupos familiares o meu líder ou o pastor vai começar a cobrar, se não está cumprimentando as pessoas. Então as coisas começam a se tornar fácil de parecer, queridos. E muitos dizem que seguir a Cristo, que querem seguir a Cristo, queridos. Só que Jesus, ele estabeleceu que seus discípulos seriam reconhecidos. Ele não seria reconhecido por dons. Amém? O que Jesus fala é que os seus discípulos não vão ser reconhecidos por dons, muito menos por conhecimento ou posição. E muitos de nós queremos ser reconhecidos pelos nossos dons ou por posições. Sim ou não? E isso não é seguir a Cristo. Isso não tem nada a ver com seguir a Cristo. Ah, mas eu sigo a Cristo e por isso eu tenho ali a minha posição dentro da igreja. E? Tua posição te salva? Não vai te salvar. E ele deixou isso, queridos, visível. Olha o que João 13:35 nos fala. Ao vivo às vezes acontece. João 13:35, acompanhem lá, queridos, com vocês na Bíblia. Seu amor, um pelos outros, provará ao mundo que são meus discípulos. Seu amor, um pelos outros, provará ao mundo que são meus discípulos, queridos. O verdadeiro sinal de quem segue a Cristo é o amor um pelos outros. E não é a posição que você ocupa, não é o dom que você tem, não é quem você é. Ah, eu sou o prefeito da cidade, por isso eu sou seguidor de Cristo. Não tem a ver com o prefeito, não tem a ver com autoridade, queridos. O que tem a ver o quê? Seu amor um pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Quem aqui é seguidor de Jesus? Fala assim: eu sou seguidor de Jesus, de verdade.
E aí o que acontece? Quando chega para dar um bom dia, fecha a cara igual o Mantley. Quando chega aqui na igreja, a primeira coisa que se faz, senta e não olha para ninguém. E depois ele vem falar sobre rejeição. Porque eu sou rejeitado dentro da igreja. O que você tem feito para não ser rejeitado? Grande maioria, queridos, de rejeição é porque nós mesmos rejeitamos, por isso nós somos rejeitados. Não, pastor, não tem a ver. Então entra na igreja, cumprimenta todo mundo, diz boa noite, conversa com um, conversa com outro. Se no próximo culto essa pessoa que você entrou, disse boa noite, conversou, ela não vai estar ali junto com você, conversando e te dizendo boa noite. Sim ou não? Você já passou por isso? De pessoas que você nem espera, talvez você diz boa noite, dá um abraço, está tudo bem, no próximo culto essa pessoa vem e conversa com você? Você já passou por isso? Queridos, o amor não é um detalhe da fé cristã, ele é evidência, queridos, e muito mais que isso. 1 João 4,8, olha o que a Bíblia nos fala. Quem não ama, mas quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é? Você conhece a Deus? Sim ou não? Você conhece a Deus de verdade? Sim ou não? Sim. Quem aqui conhece a Deus de verdade? E se falarem mal de você, você conhece Deus de verdade? E se mexerem na tua ferida, você conhece Deus de verdade? E se te cutucarem em algo que você talvez saia do teu normal, você conhece Deus de verdade? Queridos, falar de Deus sem viver amor é contradição. Você sabia disso? Que se nós chegarmos e falarmos assim, nós vamos evangelizar essa colônia, nós vamos evangelizar São Luís do Purunã, todo mundo vai ser do Senhor. Legal, né? Sim ou não? Quem é lá de São Luís e quem é aqui da colônia? Tem alguém que te tira do sério aqui na colônia? Tem alguém que te tira do sério lá em São Luís? Sim ou não? E o que você pensa sobre essa pessoa? O que você fala sobre essa pessoa? Mas quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é? Queridos, eu vou um pouco mais a fundo. E talvez isso precisa mexer um pouco conosco. Talvez até mesmo dentro da igreja, que você congrega, ou aqui, você começa a declarar, Deus é amor, Deus é amor, você precisa voltar para o Senhor, porque Deus é amor, mas sendo que eu não amo. Como que Deus é amor se eu não amo? E aí nós começamos a cair, queridos, em contradições. Sim ou não? No louvor, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é bondoso. Uma criança corre do nosso lado, nós queremos pegar ela e esganar. Uma pessoa dá um glória do nosso lado, nós já ficamos olhando. Uma pessoa bate palma do nosso lado no culto, nós já falamos, está exagerando. Ah, por que dá um aleluia dessa altura? Por que dá um glória dessa altura? Presta atenção aqui, ó. Muitos crentes vêm para a igreja para matar a fé do teu irmão. Você sabia disso? Sabe aquele olhar que você dá? A pessoa está do teu lado, dá um glória, você faz isso aqui, ó. Pode ser que nunca mais ela dê um glória. Sabe a hora que talvez a pessoa levanta a mão? Quem crê no Espírito Santo?
você crê, você sabe que a pessoa pode sair dançando, pode sair gritando, pode sair rodando para a igreja. E eu já tive relatos de pessoas que não deixam o Espírito Santo fluir, porque sentem vergonha do que um dia olharam para ela. Queridos, e o sinal, ele não é externo, ele é relacional. O reino de Deus, ele não se valida por aparência, queridos, ele se valida por relacionamento. Olha o que 1 Samuel 16:7 nos fala. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha o coração. Queridos, o que está no coração sempre aparece de forma como nós tratamos as pessoas. Você sabia disso? O nosso coração vai começar a ser revelado através daquilo que eu trato as pessoas. Se eu trato as pessoas bem, é porque o meu coração ele está ligado com o Senhor. Se eu trato as pessoas mal, o que acontece? Eu preciso ser transformado. Por quê? Porque o Senhor, ele olha para o coração, não para a aparência. Eu posso ter aparência de santo, gritar aleluia, e em casa eu ser um endemoniado. Eu posso, no meu grupo familiar, eu ter uma auréola na cabeça. Na célula minha eu tenho uma auréola na cabeça, junto com meus irmãos, e em casa eu ser endemoniado. Por quê? Porque eu não começo a não gerar amor dentro de mim. E talvez você pode ficar esse clima assim às vezes. Esse clima pesado. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, a igreja do Senhor começou a se esfriar em amor, em compaixão. E quem que tem que escutar isso? É o mundo lá fora? Somos nós, queridos. Somos nós. Você gosta de ser confrontado? Sim ou não? Eu também não. Mas o confronto, ele edifica. Sim ou não? Por isso, às vezes, nós precisamos ser confrontados. Queridos, Jesus aqui deixou claro que o amor é o identificador aqui visível do discípulo. Fica visível olhar um discípulo do Senhor através do amor dele. Você realmente é um seguidor de Cristo? Você realmente é um cristão? Pessoas já pisaram no teu calo? Sim ou não? E o que você fez? Pisaram num pé, você chutou com o outro? Ou você deixou pisar nos dois? Queridos, não adianta parecer espiritual externamente e falhar no básico do reino. Não vai adiantar eu parecer espiritual e eu começar a falhar no básico do reino. Qual que é o básico do reino? Ah, pastor, mas é difícil amar pessoas. Você sabia que é difícil amar você? Ah, pastor, é muito difícil amar pessoas. E eu não quis falar eu amar vocês. Eu quis dizer eu amar eu mesmo. Sabe como? Presta atenção aqui numa coisa. Você já se olhou no espelho? Sim. O que você achou que faltava em você no espelho? Daí talvez você olhe e diga assim: eu me amo. Sendo que você já olhou no espelho e falou assim: eu estou gordo demais, eu estou magro demais, me falta cabelo, me falta um olho verde, me falta um olho castanho, me falta isso, me falta aquilo, me falta aquele outro.
Como que eu vou amar as pessoas se eu não amo eu mesmo? Se eu não olho para mim mesmo, como que eu vou amar as pessoas? Nós falhamos em fundamento básico, queridos. E no meio de multidões, nós se dizemos cristão. No meio de palco, púlpito, meio de multidões, meio de pessoas aonde nós achamos que são todas cristãs, nós se achamos cristão. Aonde talvez, antes mesmo, de manhã cedo, eu fui lá, olhei no espelho, olhei meu cabelo e falei, meu cabelo está feio, queria ter um cabelo preto. Sim ou não? Que amor é esse? Queridos, quem não ama, vive em trevas. João é extremamente direto. Olha o que 1 João 2,9 nos fala. Se alguém afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Se alguém afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, está onde? Você já chegou a odiar o seu irmão? Você não fala que você odeia ainda. Está na escuridão, queridos. E ele vai um pouco mais além ainda. Ele reforça, queridos, dizendo, olha 1 João 4,20. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não? Você vai continuar amando Deus? Sim ou não? Você tem a certeza no teu coração que você ama o Senhor? Se odiamos os nossos irmãos, a quem nós vemos, como que nós podemos falar que nós amamos o Senhor? Precisamos amar as pessoas, queridos. Isso aqui é forte, queridos, porque remove qualquer máscara espiritual. Sim ou não? Isso aqui, queridos, é um removedor de máscaras espirituais. Como assim, pastor? Você ama o teu irmão que você vê? Ah, pastor, é difícil amar esse irmão. E é meio complicado amar ele. Ele faz umas coisas às vezes que eu não gosto. Ele fala umas coisas que eu não gosto. O irmão já me passou para trás. Ah, não é tão fácil assim. Desculpa. Mas então tudo aquilo que você está fazendo é heresia. Tudo aquilo que você está caminhando em cima, e talvez até ensinando, é heresia. Como assim? A palavra não é clara? Sim ou não? Ou nós vamos discutir com a palavra? Queridos, não é sobre o que você declara, é sobre o que você demonstra. Ódio, inveja, dureza, crítica constante. Isso revela que algo ainda não foi transformado. Tudo isso revela, queridos, que ainda algo não foi transformado dentro de nós. Falávamos ainda essa semana no grupo ali. Por isso que nós ficamos às vezes tipo porco espinho. Sabe? Porco espinho armado. Só esperando alguém falar uma coisa. Principalmente você já experimentou jogar um balão numa agulha? O que acontece com ele? Estoura, não estoura? É a mesma coisa nós. Quando ainda nós não estamos transformados de verdade, nós ficamos igual um porco espinho. Tudo o que vem nós rebatemos da mesma altura ou se não maior. Queridos, amar é uma decisão, não é um sentimento. Jesus não deixou o amor como opção emocional, Ele deu como mandamento, queridos. Mateus 5,44. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Eu, porém, lhes digo, amem os seus.
É fácil? É fácil amar, queridos? Não é fácil. Nem um pouco. Mas nós precisamos amar. E aí talvez você fale assim, pastor, eu preciso amar, mas então assim, mas eu queria ter um pouco de distância. E quem disse para você que amar é conviver? Todos os dias junto com essa pessoa? Sabe qual que é a prática que talvez nós precisamos fazer? Para nós começar a demonstrarmos amor? Quando o teu irmãozinho abençoado chegar e começar a falar mal do teu irmão, ou de um outro irmão para você, você fala, vamos orar por ele. Porque sabe o que acontece? Nós achamos que Jesus ele só morreu por mim. Nós achamos que nós somos a última bolacha do pacote. Jesus só morreu para me salvar. E nós esquecemos dessa graça. Que Jesus morreu por todos. E aí nós começamos a criticar. Ah, viu lá fulano, viu lá ciclano, viu Beltrano. Ah, viu o outro lá, você viu como é que é? Você viu? Vamos orar por ele. O que será que ele está passando? Será que ele não está passando uma necessidade? Será que talvez não precisa de comida? Será que talvez não está precisando de um abraço? Será que talvez não está precisando de uma oração? Mas não. Nós temos esse ar da crítica. Queridos, e Paulo ele aprofunda aqui ainda o padrão desse amor em 1 Coríntios 13, 4 e 5. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda. Fácil. Não é fácil? Sabe aonde está a chave disso aqui, queridos? O nosso orgulho. E nós queremos dizer que nós somos bons, melhores que todo mundo. A partir do momento que nós quebramos o nosso orgulho e falamos assim, eu preciso de vocês, irmão. Eu necessito de você. Eu necessito de todos os irmãos aqui da igreja. Em oração, junto. Ah, pastor, nós também necessitamos de você. Por quê, queridos? Porque pessoas onde vocês vão alcançar, eu não vou alcançar. Pessoas talvez onde eu alcance, vocês não vão alcançar. E vocês podem alcançar ainda muito mais que eu. Hoje aqui nós temos talvez 3, 4, 5 grupos familiares e a célula. Quantas pessoas giram em torno disso? Na célula esses dias tinha 50 pessoas. Você acha que eu vou conseguir alcançar essas 50 pessoas? Sozinho? Não vou, queridos. Então eu quebro o meu orgulho e falo assim, ó, obrigado por você existir. Obrigado por você aceitar esse chamado. Eu amo você, eu amo a tua vida. Talvez eu não concorde com tudo que ela fale. Mas aí é um outro assunto. Mas eu amo a tua vida e eu oro pela tua vida. Gosto de estar com você. Queridos, isso mostra que o amor é prática. O amor é praticado. Não vai adiantar nós chegarmos aqui e ter aula sobre amor, pregação sobre amor, e a semana inteira nós falando sobre amor, e talvez você esteja aí no teu lugar, pensando assim, eu já escutei essa mensagem 1000 vezes, e vamos falar de amor de novo, e vamos falar de amor de novo, e vamos falar de amor de novo, e eu vou continuar falando se precisar, mais 10.000 vezes sobre amor. Enquanto eu ver pessoas chegar e falar assim, eu não fui bem aceito na comunidade. Por quê, irmão? Porque quando eu dei um glória lá, os irmãos olharam torto para mim. Porque quando eu levantei a mão lá, os irmãos quase me tocaram de lá. Ou peguei os irmãos falando lá, uma fofoca sobre a minha vida. Que amor é esse? Queridos, nós não podemos esperar sentir amar. Nós precisamos decidir amar, queridos, para se tornar parecido com Cristo. Sabe por que nós precisamos decidir amar? O que Cristo fez? Ele
Ele foi forçado? Ele foi pego, forçado e colocado na cruz? Ele decidiu nos amar. Ele decidiu estar ali. Então talvez, no teu pensamento, pode ser assim, eu não vou. Mas isso precisa ser entendido, que nós precisamos decidir. E aí nós começamos a governar sobre as nossas vidas e falamos assim, eu vou amar. Não importa onde for, eu vou amar. Queridos, porque o amor, ele revela a maturidade nossa. E a maturidade, queridos, se revela na forma como nós lidamos com as pessoas difíceis. A maturidade, ela vai começar a ser revelada a partir do momento que nós começamos a lidar com as pessoas difíceis. Como assim as pessoas difíceis? Você já teve alguém que você tentou conversar e essa pessoa te ignorou? Principalmente na questão assim, na palavra, talvez tentar trazer para a igreja, tentar falar alguma coisa, tentar orar com ela. Sim ou não? E você já teve, talvez, dentro do teu grupo familiar, pessoas que confrontaram você? E você já teve, talvez, no teu grupo familiar, pessoas que te traziam presentes todo o grupo? A qual que é mais fácil amar? Não é mais fácil amar que te traz presente toda vez? Do que às vezes a pessoa está ali e apresenta algum problema? É mais simples, queridos. Bem mais simples. Colossenses 3:13. Sejam compreensivos uns com os outros. E perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou. Portanto, perdoe uns aos outros. Sejam compreensivos uns com os outros. Ai, pastor, estão falando mal de mim. Irmão, seja compreensivo. Talvez a pessoa que está falando mal, ela não seja totalmente transformada ainda. E ela precise que você seja compreensivo e comece a orar por ela e demonstrar o amor de Jesus sobre a vida dela. Nós precisamos envolver as pessoas, queridos, e lembrar que o Senhor, Ele nos perdoou. Por isso que nós precisamos perdoar as pessoas, queridos, e crescer em Deus. Não nos torna mais duro, te torna mais parecido com o Senhor. O amadurecimento no Senhor, queridos, Ele não te torna mais duro. Porque quando nós falamos assim, você viu como aquele jovem amadureceu? É bem diferente, sim ou não? A gente diz assim, aquele jovem amadureceu, está mais robusto, está mais homem, está levando as coisas assim mais firmes. E o amadurecendo no Senhor, Ele te torna paciente, restaurador e misericordioso. Sabe, quando às vezes eu olho homens assim, chorando, e às vezes eu olho o homem chorando e falando assim, puxa pastor, nós precisamos orar para aquela vida. Eu olho e falo assim, é um homem de verdade. Melhor do que aquele que chega e fala assim, ô pastor, não tem mais jeito, larguei mão lá. Não dá mais certo, aquele lá não dá mais. Eu já larguei mão. Onde está a paciência? Aonde está a paciência? Queridos, o amor nos torna parecidos com Cristo. O amor, ele vai nos tornar, sim, parecidos com Cristo. Jesus não apenas ensinou o amor, queridos, Ele viveu isso. Ele não apenas nos ensinou, Ele viveu. Romanos 5:8. Mas Deus nos prova seu grande amor, ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Ele vive esse amor. Não interessa o que aconteça, Ele enviou o seu Filho único. Eu já fiz essa pergunta talvez umas 500 vezes aqui na igreja. Você daria seu filho para morrer por alguém? Sim ou não? Você daria? Vai morrer pelo meu irmão lá. Meu irmão está fazendo muita coisa errada e agora a gente precisa
fazer um sacrifício aqui para que ele seja perdoado? Quem aqui daria? Precisamos de um voluntário, igual o Rodrigo fez aqui com os homens. Precisamos de um voluntário. Quem pode ser voluntário? Ele nos amou primeiro, queridos. E no auge da dor, olha o que Lucas 23, 34 nos fala. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes. Pois não sabem o que fazem. Queridos, os soldados dividiam suas roupas entre si, lançando sorte. E o que Jesus fala? Perdoa-lhes, pois não sabem o que. Queridos, esse é o padrão. Queridos, seguir Jesus não é admirar Jesus, é imitar Jesus. Seguir Jesus, queridos, nós não só admiramos as obras que Ele fez. Porque nós temos autoridade para curar, sim ou não? Nós temos autoridade para expelir demônios. Nós temos autoridade, queridos, para sair ouro da boca das pessoas, sim ou não? Sabe uma coisa que nós perdemos? Perdoa-lhes. Queridos, isso me pegou muito forte. Muito forte. Jesus estava na cruz. No auge da sua dor. E o que Ele fala? Perdoa eles, Pai. Eles não sabem o que fazem. Quantas vezes você, no auge da sua dor, você matou o teu irmão? No auge da tua dor, talvez você sacrificou ministérios. No auge da tua dor, talvez a impulsão foi falar mal do teu irmão. No auge da nossa dor tem que ser: perdoa-lhes, Pai. Porque eu decido perdoar. Eu decido amar as pessoas. Eu sei que o Senhor é Senhor sobre a nossa vida. Querido, se não há amor crescente, algo está desconectado. Se o amor sobre as nossas vidas, ele não cresce, querido, algo está desconectado. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Queridos, o verdadeiro cristão, ele não é perfeito. Você sabia? O verdadeiro cristão, ele não é perfeito. Mas ele é transformado. E ele aceita ser transformado. E a maior evidência dessa transformação, queridos, não é visível apenas no culto, mas é principalmente nos relacionamentos. A transformação visível disso não é só aqui, não é só nos cultos, não é só no grupo familiar, ela é diariamente. Nós precisamos começar a encarar, queridos, o evangelho da segunda-feira com outros olhos. Porque o do domingo é fácil nós encararmos. Está todo mundo aqui. Foi gostoso você dar um abraço no teu irmão ali, quando o Rodrigo pediu? Sim ou não? Foi gostoso você sair e cumprimentar pessoas? Sim ou não? Isso que acontece aqui precisa acontecer lá fora. Porque é na segunda-feira que nós amamos também. Nós não amamos só no domingo, queridos. Queridos, no final de tudo, será filtrado as coisas. Como assim, pastor? Será filtrado? Não será o quanto você sabia, não será o quanto você fez, será o quanto você
amou. Não será, você era um teólogo, o melhor teólogo que existia. Você era o cara por onde você passava. Não vai ser dessa forma. Eu tenho essa certeza dentro de mim. Que vai ser pelo quanto nós amamos as pessoas. E Deus falou aquele dia aqui, sobre essa certeza. Para o homem, o que você fez com a tua esposa? Amou ela? Amou os teus filhos? Para a esposa, a mesma coisa. O que você fez com o teu esposo? Amou ele? É sobre conhecimento? Não estou falando aqui, queridos, que nós não precisamos ter conhecimento. Não leve para esse lado. Mas eu estou falando aqui que não vai adiantar você se tornar um cabeção, ter a cabeça que é um balão, de tanto conhecimento, e o teu coração vazio. E o teu coração é que você não pode olhar para o teu próximo. E o teu coração talvez que você não consiga perdoar. E o mais incrível, que nós queremos alcançar pessoas com a nossa teologia. Mas nós não queremos alcançar pessoas com aquilo que o Senhor nos deu. Com ser um cristão verdadeiro. Nós precisamos ser cristão verdadeiro, queridos. Amar como Jesus amou. Decidir amar. Não importa se talvez te falou mal, te empurrou para trás. Eu amo. Porque a mesma graça que está sobre ele, está sobre a minha vida. A mesma coisa que Jesus fez por ele, fez por mim também. Não preciso conviver, mas eu amo. Eu amo as pessoas. E esse amor, ele tem que ser incondicional. E além de tudo, ele tem que ser intencional. Porque nós decidimos. Queria chamar o Tiago. Nós decidimos esse amor. Não importa o que aconteça. Porque o amor, queridos, não é só um mandamento. Ele é a marca de quem realmente conhece a Deus. O amor, ele não é só um mandamento. Ele é a marca. Se você realmente conhece a Deus, você ama as pessoas. Mesmo nas críticas, mesmo nos elogios, mesmo ele talvez sendo um pouco difícil de lidar. Eu demonstro amor. Porque eu decidi, pela graça que foi me dada, eu decidi amar. Você recebe essa palavra no teu coração?